só, isso aí a gente viu no meados do segundo ano, e é uma matéria que só tem uma parte que envolve cálculo. Eu confesso que essa parte que envolve cálculo é muito pouco cobrada na nossa região, mas a gente vai, obviamente, comentar e vamos fazer um exercíciozinho ou outro só para garantir. O fato de não ser cobrado o cálculo não quer dizer que a teoria não seja cobrada, isso é importante. Condução, primeiro, calor. Calor, energia térmica em trânsito. Calor parado não existe. Ah, estou com calor. Todo mundo entendeu, mas fisicamente não faz sentido. Um corpo ele pode estar com 1 milhão de graus Kelvin, se tu quiser. De Kelvin, não tem grau. 1 milhão de Kelvin. Ele não tem uma gota de calor. Ele tem alta temperatura, alta energia interna. Beleza? Mas calor pode ter fluindo dele para fora. Mas não que o calor esteja armazenado no objeto, tá? Então cuidado, essa história de armazenar calor. A gente armazena tem um corpo com alta temperatura, isolando ele do ambiente, não deixando o calor fluir, certo? Mas dizer que o calor está parado é um erro. Condução, o calor flui devido às vibrações atômicas. Um átomo faz o vizinho sacudir, que faz o vizinho sacudir. Então o calor é transmitido átomo a átomo. Aonde que ocorre a condução? Principalmente em sólidos, líquidos ou gases? Principalmente em sólidos. Cuidado, principalmente, não somente. Nos sólidos. Já a convecção é uma maneira do calor fluir totalmente distinta. É aquela brincadeirinha de deixar uma parede quente e uma parede fria. O ar quente sobe, o ar frio encosta na parede quente e sobe, o ar quente que não tem mais para onde ir começa a ser empurrado pelo novo ar quente que sobe, e a nuvem de ar quente vem, encosta na parede fria, esfria e desce. E logo depois que nós temos paredes com diferentes temperaturas num ambiente fechado como esse, vai haver uma corrente de ar. O ar quente por cima indo para a parede fria, o ar frio por baixo indo para a parede quente. E é a própria movimentação do ar que vai fazer o calor fluir, certo? Diferente de num sólido, eu botar uma chama aqui no alumínio e o alumínio esquentar lá. Não teve átomozinho de alumínio que veio quicando e passeando na barra para esquentar o outro lado. Os átomos estavam parados, vibrando. Aí esse começou a sacudir mais, sacudiu o vizinho, totalmente diferente. A convecção ocorre devido ao movimento de massa. Essa esquisitice, aproveitem que são os últimos momentos, meus queridos. Com certeza vocês vão encontrar gente mais esquisita na faculdade, mais louca que eu, pode ter certeza. Muito obrigado. Movimento de massa. Onde é que ocorre, galera? Sólidos, líquidos ou gases? Somente em líquidos e gases. Os caras que podem se movimentar. Fluidos. Isso, fluidos. Pois então, a Fafá sempre pega no meu pé, eu esqueço. Cara, chama de líquidos e gases. Boa, meu querido! Esse cara não é fácil. Gases e líquidos. Gases e líquidos. Show de bola. Mas perguntem pra Fafá, tá? Vai que... Fluidos. Mas tem acento ou não tem? Não. Fluidos. Vocês podem ter falado isso antes, né? A teoria da parte assim, tudo que parece errado tá certo. Essa é sério. Galerinha, Boa noite. ó, falta um tipo de transmissão de calor que é bem distinto dos outros ainda. É o calor transmitido por ondas. Obrigado. Quero a lista completa. 7 ondas de rádio. Micro-ondas, estamos bem. Raio-X já foi lá para baixo, infravermelho. Luz, ultravioleta, o raio-X e o raio gama. Falando nessa ordem, nós estamos falando em aumento de frequência e automaticamente aumento de energia. Fica perigoso a partir do ultravioleta, que são ondas, né, radiações ionizantes. Ondas eletromagnéticas. Quem transmite calor para valer das todas que a gente citou, são duas, infravermelho e ultravioleta.
ultravioleta. Mas quem mais transmite calor, que ganha até o apelido de ondas de calor, é o infravermelho. Ondas de calor. Se tu entra num lugar cheio de gente, numa balada que estava fechada, tu estava lá fora, aí de repente tu entra, parte daquele bafo que tu sente não é só a temperatura do ar que está alta, é radiação mesmo infravermelha saindo de um monte de corpos aquecidos, agitados e ensandecidos, vindo para ti, certo? E aí tu sente aquele choque, estava numa região onde teu corpo não estava recebendo tanta radiação e fosse para um ambiente mais aquecido e com mais radiação. Então essa radiação ela é perceptível mesmo. As lâmpadas quentes, né, que agora já está mais raro de a gente ter em casa, tu chega próximo dela, tu percebe essa radiação, boa parte desse infravermelho. Não custa citar que a quantidade de radiação que um corpo emite é diretamente proporcional à temperatura do corpo elevado à quarta potência, a quantidade de radiação que ele emite, certo? Mas o mais cobrado disso tudo é só essa teoria, saber a distinção entre cada um dos processos de transmissão de calor, talvez seja suficiente para matar a grande imensa maioria dos problemas. Mas para o norte do país a galera cobra um pouco o cálculo da condução, que eu vou citar agora. Primeiro vamos a uma definição. A definição de fluxo de calor. O que seria fluxo de calor? Que a gente pode representar por aquela letra grega, φ, maiúsculo. É a quantidade de calor que atravessa uma região, ou que é liberado por um corpo, com o passar do tempo. Então seria em joules por segundo. Como é joule por segundo, a gente pode chamar de watt, que é a mesma unidade de potência. Por isso que é caro manter a tua casa geladinha no verão, porque tu vai precisar, para muito calor, né, ser retirado do ambiente, tu vai precisar de uma grande potência. E máquinas com grande potência consomem grande energia com o passar do tempo. E por isso a conta de luz, que de repente era para diminuir, né, pelo não uso dos aquecedores, pode até aumentar pelo uso dos refrigeradores. Assim, ó, na verdade, ó, potência é energia sobre tempo, certo? O que se está muito quente, vai entrar muito calor do ambiente para minha casa, vai ficar desconfortável, eu tenho que usar uma bomba, né, para jogar o calor para fora. Essa máquina térmica é o refrigerador. Mas pensa bem, se entra muito calor na minha casa, beleza? Eu vou ter que retirar toda essa energia. Essa energia, que é joules por segundo, né, porque com o passar do tempo, mede-se em watt. É a mesma unidade de potência. Para que eu tenha muitos watts de energia térmica retirada do ambiente, eu vou precisar de uma potência grande, né? E por isso que os condicionadores de ar são máquinas potentes, certo? A gente não mede em watt, geralmente a gente mede em BTU, né? Que é British Thermal Unit, é a, né, unidade de temperatura britânica, né? Unidade térmica britânica, né? Certo? Os caras que começaram com essa brincadeira, inventaram a unidade, a gente disse amém, né? Mas dá para medir em watt, tu vê, se tu pedir pro cara converter lá na loja, isso aí equivale a quantos watts, tem até na tabelinha, na etiqueta do equipamento ele vai dizer lá quantos watts tem. Não se assusta também que o cara não fica ligado direto, né? Depois que gelou uma certa quantidade, ele dá uma desligadinha, dá uma respiradinha. Não sei se o que eu vou falar agora faz algum sentido, mas no caso o ar-condicionado, esfriar o ar, ele tem que retirar o ar que já está no local, retirar o calor dele e liberar ele com menos calor. Não teria como, ou alguma possibilidade de, ao invés de ele só retirar o calor, ele transferir o calor para alguma outra unidade, armazenar e transformar isso em energia elétrica? Interessante a tua ideia. Olha só, na verdade, a gente poderia aproveitar o lugar onde está aquecido e gerar energia com esse calor. Só que para gerar energia elétrica, ou a gente pega direto a energia do sol com uma fotocélula, né? Aí, quando o sol bate, gera uma voltagem entre a placa e tu carrega uma bateria. Ou então tu gera algum tipo de movimento, por exemplo, aquece a ponto de virar vapor e usa esse vapor para girar uma turbina, certo? Para girar um ímã, fazer o ímã girar em volta da bobina, né? E gerar energia elétrica. Então assim, o calor que é gerado não é tão intenso para ficar fácil de ser aproveitado. Mas é interessante a tua ideia. Existem formas de aproveitar essa energia, existem formas.
Então assim, num carro, por exemplo, eu posso pegar parte desse calor gerado pelo condicionador de ar e, se eu quiser, aquecer o ar para jogar dentro do motor ou usar em outro compartimento, por exemplo. Uma coisa que está se fazendo agora nos carros começa a pingar água, né, do ar-condicionado, certo? O carro fica gelado, começa a ter uma condensação ali naquela parte geladinha e começa a pingar. Tem muitas montadoras já agora fazendo um coletorzinho dessa água e um caninho conectando no limpador de para-brisa. Ou seja, o cara usa tanto o ar-condicionado do carro que não precisa mais abastecer com água o limpador de para-brisa. É uma forma de reciclar uma perda de energia do condicionador, certo? Do ar-condicionado, do condicionador de ar, para ser mais preciso. Mas na prática eu vou te confessar que aproveitar esse aquecimento que é tão pequeno ali fora, né, não ia ser fácil, mas daria de se pensar nisso. Daria de se pensar assim, interessante a ideia. Bom, galerinha, essa definição de fluxo de calor, ela vale sempre, para qualquer situação. Isso não é como se calcula o fluxo de calor por condução. Quando eu quiser calcular o fluxo de calor por condução, eu vou ter que agir da seguinte maneira. Pensem numa barra retangular conectando uma região com uma temperatura mais fria, e uma região com a temperatura mais quente. O calor flui da região mais quente para a região mais fria. Do que será que depende a quantidade de calor que flui por esse material sólido? Isso é que é a lei de Fourier, conhecida como lei de Fourier. Será que a área desta barra que liga a região quente e a região fria vai influenciar no fluxo de calor? Com certeza, né? Quanto maior for a área conectando a região quente e a região fria, mais átomos vão estar presentes para transmitir a vibração. Por isso que a área é diretamente proporcional ao fluxo de calor. E, claro, o tipo de material influencia. Se for de isopor, se for de alumínio, vai mudar drasticamente. Isso é caracterizado pelo coeficiente de condutibilidade térmica. Será que o tamanho ou a distância entre a região fria e a região quente interfere? Direto ou inversamente proporcional? Agora é inverso, né? Quanto maior for a distância entre a região quente e a região fria, mais difícil vai ser o calor fluir. Por isso que o comprimento desta barra vai ser inversamente proporcional ao fluxo de calor. Mas quem é a rainha ali do fluxo de calor? É a diferença entre a temperatura da face quente e da face fria. É ela que gera o fluxo de calor, o ΔT. Cuidado, hein? Esse ΔTzinho é variação de tempo. Esse ΔTzão é variação de temperatura. Então aqui, ó, variação do tempo. Variação de temperatura. Como é que será que a gente poderia descobrir qual é a unidade no sistema internacional do K, que é o coeficiente de condutibilidade? Colada por cima. Watt sobre M. Olha, nós sabemos a unidade desse cara aqui, não sabemos? Joule por segundo, né? Área, como é que mede a área do sistema internacional? Metro quadrado, bota M quadrado aqui. Temperatura? Pode ser Kelvin, grau Celsius é aceitável também, mas Kelvin para ficar bem bonito. Metro, comprimento é em metro. Isola o K, né? Pronto, é isso. Então é só trabalhoso na verdade, mas não tem nada demais. É outra pergunta que não é comum na nossa região, né? Mas no norte do país é muito comum a galera trabalhar o que a gente chama de análise dimensional. Então, comprimento, aqui é a área, ali é o fluxo de calor, e o nome do K, quero ver se tu gravou. Coeficiente. Que bonito, condutibilidade térmica. Jezebel. Adivinha qual é o material que melhor conduz calor de todos? Chuta se não for. Água, na verdade, se ela fosse paradinha, ela até que seria um bom isolante. Mas quando tem convecção, é um metal, é verdade, é um metal. Alumínio é ótimo, mas não é o melhor ainda. Ouro é o segundo melhor, prata. Prata é melhor condutibilidade térmica, certo? É o material que melhor conduz calor. Por que os radiadores dos carros não são feitos de prata?
Caro. Além disso, ela sofre corrosão, né? Ela é um material não muito resistente. Então a gente usa o alumínio, que tem uma relação, né? Um custo-benefício melhor. Então radiadores dos carros modernos são todos de alumínio. Carros mais antigos podem ter um ou outro ainda que é de uma liga, né? É menos nobre, digamos. Show de bola! Vamos fazer a análise dimensional do K. Aqui é Joule, o K eu quero descobrir, metro quadrado a área, temperatura Kelvin. Sonar, watt. Obrigado, Joule por segundo. Estava testando a atenção de vocês. Sempre. E aqui, galerinha, ó, eu vou poder cortar o ao quadrado com esse metro aqui, ó. Aí é só isolar o K. O Kelvin que está multiplicando, o Kelvin metro, né? Está multiplicando, passa dividindo. Então a unidade desse coeficiente fica, isso pode ser watt, Joule sobre metro Kelvin segundo, ou como Joule por segundo é watt, watt por metro Kelvin ou Kelvin metro é o mais comum de aparecer, certo? Como às vezes isso é medido em centímetro e isso é medido em metro, e a área é medida em metro quadrado, ou vice-versa, pode acontecer, tá, do cara simplesmente deixar aqui em cima centímetro por metro quadrado, ou seja, a unidade já foi forjada de forma para tu poder usar uma das grandezas em centímetros e a outra em metros. Isso pode até gerar confusão, perigoso. Lei de Fourier, na faculdade é conhecida como Lei de Fourier. Eu não sei, acho que na apostila ele não deu o nome da lei, né? Geralmente eles não falam, não sei porquê. Talvez porque na faculdade vai aparecer um menos aqui na frente. Aí, não, agora eu botei o menos, virou a Lei de Fourier. Mas isso é uma pena, né? Se tu quiser anotar aí que é o nome técnico dela, é esse, Lei de Fourier. Vamos passar a tarefinha dessas duas aulas. Fourier. É equação de Fourier. Ah, tá escrito? Ah, tá escrito. Mariana. Que isso? Pode Mariana. escrever. Ó, Mariana. Olha meu peito. Tarefinha, então. Ah, é verdade, é uma aula só, foi uma aula só. Rendeu? Página. Ó, essa é bem teórica, galera. Vamos fazer então 6 e 7. Páginas 6 e 7. Padre voador não retorna à Terra. Chegou o dia da revisão. Padre voador. Não retorna à Terra. Lembra o PV igual a NRT? A gente vai fazer outra aula. É, eu vou só fazer um comentário. Nossa, a gente